Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana vou recorrer às meninas do Porto e Negócios para que a gente possa ter uma agenda um pouco mais leve, haja visto todos os problemas que a gente vem enfrentando no setor portuário em virtude da pandemia que nos encontramos nos dias atuais. A primeira convidada desta semana é Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui conosco. É um prazer enorme, Maxwell. Eu acho que esse é um momento em que a gente tem muita discussão, tem muita reflexão, e tem muita ação a ser tomada. Então, eu acho que é um momento propício da gente trazer informação e colocar em debate. Minha segunda convidada desta semana, nossa comentarista técnica também do programa, é a doutora Eliane Ottaviano. Doutora, obrigado pela presença, é um prazer enorme te ter aqui conosco no Porto e Negócios. Obrigada, Maxwell, a honra é toda minha. E realmente o momento é fundamental e exige muita serenidade e pragmatismo. Minha terceira convidada desta semana é a professora Maria Cristina Gontijo. Professora, obrigado pela presença, prazer enorme te ter aqui conosco no Porto e Negócios. Olá, Maxwell, mais uma vez, muito grata pelo convite. É sempre uma honra estar aqui conversando e debatendo assuntos relevantes para a nossa sociedade, para o futuro do nosso país. E eu, de fato, entendo que sim, é um momento de reflexão e um momento que precisamos pensar para nos reinventarmos para o futuro do país, futuro da humanidade como um todo. A gente está falando de futuro e, evidentemente, a gente tem uma série de problemas que o setor portuário vem enfrentando. Eu gostaria de ter, principalmente neste início de programa, a percepção de cada uma de vocês em relação a tudo que vem ocorrendo. Vou começar com você, Germaine. Qual é a tua percepção e qual é a tua visão em relação a tudo que vem ocorrendo? E se a gente pode fazer exercício de futurologia, qual é a tua percepção de futuro para principalmente o setor portuário? Bom, Max, a gente está passando por uma grande revolução, revolução na forma de pensar, na forma de produzir, na forma de fazer negócio, na forma de trabalhar, enfim, nós estamos repensando a vida, né? Eu acho que a gente está repensando tudo e mais alguma coisa. No momento, a gente tem uma mudança drástica em termos comportamentais, a gente tem uma introdução forçada da tecnologia, agora é fazer ou fazer. A gente tem, infelizmente, um impacto social muito grande por conta disso. A gente vai ter uma reestruturação de fluxo comercial mundial, isso vai ser muito patente. Os países, de uma maneira geral, estão revendo o posicionamento em termos da industrialização dentro do próprio país, então isso vai ter um reflexo no volume comercial transacionado, isso tem um impacto também em termos das nossas estruturas. A gente tem a questão da falta de recursos, e no Brasil a gente tem uma carência muito grande de investimentos, a gente fala muito em infraestrutura. Então, assim, hoje nós temos um cenário muito difícil, de fato, da gente predizer o futuro, porque a gente tem que realmente agora colocar no papel, verificar tudo que precisa ser feito para um novo futuro a ser desenhado. Então, eu acho que a gente tem que desenhar esse novo futuro para entender aonde é que a gente tem que fazer as mudanças. Então, assim, se vai baixar o fluxo, o volume de carga, será que eu preciso daquele nível de infraestrutura que até então estava sendo discutido? Será que eu tenho que rever aonde eu tenho que pontuar esses investimentos? Então, eu acho que
é como começar de novo. Eu acho que a gente está num momento de começar de novo a partir do que a gente já sabe e a partir do que a gente vai projetar para frente. Isso é bastante preocupante. Doutora Eliane, com tudo que foi pontuado, principalmente pela Germaine, e a gente sabe, principalmente, dos desafios do direito marítimo, qual é a tua percepção em prol de tudo que a gente está vivenciando e, novamente, fazendo o exercício de futurologia? Qual é a tua percepção de futuro, doutora? Esse exercício de futurologia, no momento, é bastante complexo. Que conforme, inclusive, a Germaine comentou, nós estamos nos reinventando até na maneira de ser e viver. E o nosso famoso lema de navegar é preciso e viver não é preciso, ele com certeza será revisto. Principalmente no sentido de gestão de risco, gestão de custo, uma nova postura de todos nós e do empresariado em geral na questão da competitividade, que passa não só pela desburocratização, mas pela segurança jurídica, pela vontade política, por uma série de fatores que deverão, de forma sistêmica e pragmática, encontrar qual é a nova forma de ser no mundo portuário e marítimo. E a gente tem dois pilares aí que são dois desafios que nós temos pela frente. Um é a questão da automação, se a gente está preparado para isso, a gente muito fala de automação. E a segunda questão é a questão política dentro do nosso país. A gente esbarra principalmente nas questões de burocracia dentro dos processos nos portos brasileiros. Dentro da tua percepção, como é que está o momento atual e fazendo também exercício de futurologia? Qual é a tua percepção de futuro, professora? Nós temos o ponto positivo e o ponto negativo, Maxwell. Temos um futuro promissor pela frente, temos a possibilidade de sairmos na frente em relação, principalmente à área da infraestrutura, com a flexibilização de algumas burocracias que, ao meu ver, só atrasam, inclusive, não só o desenvolvimento, mas a própria sustentabilidade do Brasil como um todo, porque esses entraves, eles mais atrapalham do que fornecem segurança jurídica. Tá? Então, temos esse ponto positivo, que é sair na frente, que é buscar novas tecnologias, que é a implementação de novos investimentos, novas possibilidades, principalmente no que diz respeito à infraestrutura de modal de transporte, que é algo que o Brasil precisa efetivamente implementar no seu território. Se a gente pensar que a Índia, que a China, enfim, dentro do grupo dos BRICS, o Brasil está muito atrasado em ferrovias, em transporte multimodal. Nós precisamos sair e temos condições para isso, o atual momento ele mostra, porém, a questão, o que me preocupa muito é a insegurança jurídica, não só provocada pela colcha de retalhos que é a nossa legislação, e sabemos que existe um lobby muito forte para que novas legislações não saiam, para que isso continue, infelizmente, né, de setores que, de fato, não têm uma percepção de um Brasil desenvolvido para a proteção das suas relações jurídicas, das suas relações sociais, e isso causa preocupação. Essa não harmonia entre os três poderes, esse jogo entre o executivo, o legislativo e o próprio judiciário, faz com que o investidor tenha medo de vir para o Brasil. Isso não é novo, tá? Isso é algo que já nos acompanha há bastante tempo. Mas neste momento em que existe um novo governo, em que há uma perspectiva de novas parcerias, mas com esses arranjos ou desarranjos institucionais, o investidor ele não se sente à vontade. Tá? Mas há sim aspectos muito positivos, ao meu ver. A prorrogação das concessões vem trazendo um alento para o investidor que já está aqui trabalhando, isso é muito bom. E em relação à questão das novas tecnologias e automação,
Isso só vai ser possível com investimento, inclusive na capacitação e na reinvenção do trabalho como nós o conhecemos hoje. Não se pode alegar, por exemplo, vamos imaginar, né, um estivador do Porto de Santos que não tem celular para poder participar da escala online. Isso é impensável em outros países. E a gente não está falando só de Europa, a gente está falando de Ásia. O trabalhador portuário lá, ele não tem só o celular, ele tem um MacBook, enfim. É algo que precisamos rever. Os fundos estão aí para isso, a tributação que as empresas pagam está aí para isso. Agora precisamos, de fato, de gestão adequada, investimento em educação para que esse trabalhador ele não fique à míngua e ele possa se reinventar e participar desse processo de novas tecnologias e automação. Brasil, Germaine, está preparado? A infraestrutura de tecnologia do Brasil está preparada para enfrentar um momento de pandemia como este? Está preparada também para estes investimentos que tanto o país carece? A gente fala tanto de investimento, mas assim, a gente está preparado para receber estes investimentos no critério de infraestrutura de tecnologia? E depois eu vou transitar com as nossas outras duas comentaristas na área de cada um. Eu acho o seguinte, o Brasil ele já vem estudando isso faz tempo. Ele não investiu antes por falta de uma segurança em realizar esses investimentos todos, a questão da segurança jurídica que a gente tanto comenta. Então, muitos investimentos acabaram não sendo feitos em decorrência disso. Eu acho que hoje o cenário ele impõe a que sejam feitos esses investimentos. Agora, a gente ainda tem no background uma preocupação muito grande no sentido, será que a nossa infra suporta? Hoje a gente tem várias teleconferências e muitas vezes a gente é obrigado a rebutar porque caiu, porque saiu, porque não consigo, porque não tem suporte, porque a gente não tem um nível estável, né, nessa infraestrutura. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser visto com urgência máxima. Segundo, a questão da disseminação, do acesso à tecnologia, pelo nosso povo, né? Vamos colocar assim, eu acho que isso tem que ser flexibilizado. Muita gente, como foi dito aqui no Brasil, os estivadores, não tem acesso, não tem celular ou não tem um acesso que possam ver uma escala eletrônica. Isso é inadmissível. Nos tempos que nós estamos hoje, isso é totalmente inadmissível. Hoje a gente vê, por exemplo, escola. Hoje as escolas particulares partiram para o ensino à distância, as escolas públicas, o povo não tem essa infraestrutura necessária mínima, e a gente está falando de mínimo aqui, a gente não está nem falando nada excepcional, nós estamos falando do básico, a gente não tem esse básico efetivamente acessível a todos. Então a gente tem que cuidar, antes de mais nada, que a gente tenha esse suporte, porque não adianta trazer muita tecnologia e ela não funcionar, que é o que vai acontecer. A gente sobrecarrega e acaba, na verdade, inviabilizando a solução como um todo. Então, acho que a gente tem que repensar muito na infra, tem que ver se efetivamente a gente consegue suportar. É uma mudança que não tem volta, essa é mais uma das revoluções, ou mais uma das mudanças que a gente não tem volta. Daqui a gente tem que ir para frente e tem que haver muito investimento nessa infraestrutura para poder suportar toda a tecnologia que está prontinha para vir, né? E está pronta para ser investida. E a gente tem que ver também se no frigir dos ovos dessa pandemia, o quanto de investimento vai sobrar dentro das empresas e mesmo a nível governamental para que a gente faça esse tipo de investimento. Esse outro quesito a ser bem analisado. Eu vou ter que chamar o nosso intervalo e já vou deixar um questionamento para a doutora Eliane, e quero ouvir a opinião também da Germaine, principalmente da professora Gontijo. A gente fala muito em tropicalização aqui no nosso país, né? A gente pega a tecnologia lá de fora e tem que tropicalizar, trazer para a realidade do nosso país. E isso tem um conflito muito grande de engenharia. Toda vez quando a gente pensa dessa maneira, a gente precisa rever os nossos processos. E aí eu quero ouvir isso principalmente da doutora Eliane, que é especialista no direito marítimo, se o país está preparado e quer rever os processos que são necessários para o desenvolvimento dos portos do Brasil. Porto Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já.
Estamos de volta com Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana eu recebo as meninas do Porto e Negócios. Recebo Germaine Lilian Robson, recebo a doutora Eliane Otaviano e a professora Maria Cristina Gontijo. No último bloco, deixei um questionamento em relação às questões de desburocratização, principalmente nos portos do Brasil. Doutora Eliane, vou começar com a senhora. A gente falou muito de tecnologia, a Germaine foi muito feliz nas ponderações dela e a professora Cristina também, muito lúcidas em relação a todas as dificuldades que a gente tem dentro do nosso país. E aí vai o meu questionamento. Dentro da área do direito, culturalmente, a gente está preparado para fazer estas mudanças que são necessárias para que o nosso país não fique enfrentando crises ao longo de décadas, professora? Axel, até gostaria de responder de forma diferente, né? Dizendo que sim, mas infelizmente nós não estamos preparados. Porém, o momento é de reestruturação de uma maneira geral. Vamos imaginar que talvez essa crise tenha nos mostrado, até como a Germaine comentou, o quanto é evidente a falta de preparo em geral e a desigualdade. E essa desigualdade, ela acaba afetando vários processos e, em específico, na área do direito, se esse momento não servir por uma visão estratégica, que é necessário passar não só por uma revisão das nossas normas, das nossas normativas, mas principalmente por uma postura realmente de querer mudar e de possibilitar realmente competitividade do nosso empresariado e dar segurança jurídica aos investidores em geral, realmente o nosso futuro não será tão promissor assim. Nós já observamos alguns avanços, como que foram, inclusive, impostos pela própria situação, como uma certa desburocratização dos processos de desembaraço aduaneiro, enfim, nos processos, inclusive, de movimentação e de carga, e de carregamento e descarregamento de navios, mas nada disso é suficiente para aquilo que nos aguarda e que se espera de uma economia que precisa se reinventar. Não só o ser humano vai precisar se reinventar, mas também a economia, e tudo isso passa pela segurança jurídica, que exige previsibilidade. E nós não temos, só temos incertezas. A gente fala muito de investimento externo, né? Essa é uma agenda que a gente percebe, principalmente do ministro da Economia e principalmente do governo federal e de todos os setores de um modo geral. O mundo quebrou em virtude da pandemia. Então, principalmente investimento público, muito dificilmente haverá, principalmente após a pandemia. E a gente sabe que os investimentos serão provenientes da iniciativa privada. Se não tiver a iniciativa privada dentro desse jogo, evidentemente a gente vai sofrer e vai sofrer bastante. Se o mundo está quebrado, vou começar pela professora Maria Cristina Gontijo, e não tem investimento público, tem investimento privado, o nível de concorrência vai aumentar e vai aumentar vertiginosamente. Se nós não temos a estabilidade jurídica, a gente tem uma série de legislações de meio ambiente, principalmente também, que afetam diretamente o incentivo para o próprio investidor. A crise é maior do que efetivamente a gente está imaginando em virtude da escassez de recurso previsto para um futuro próximo? Bom, é uma pergunta que deve ser respondida. Na realidade, são várias perguntas, né, Maxwell? São perguntas que precisam ser respondidas com muito conhecimento, com muita calma. O Brasil, vamos falar do Brasil, o mundo de fato ele está quebrado, né? O mundo ele vai ter que se reinventar de várias formas. Eu digo que o Brasil ele tem um trunfo na mão, que quando se fala em escassez de recursos, o Brasil ele tem esse trunfo que é a sua produção agrícola. O agro que é muito vilanizado por alguns, é muito querido por outros, querendo ou não, vai ser o diferencial do nosso país para os próximos anos.
e claro, é uma oportunidade de arrecadação. O agro ele se estabelece como um setor muito relevante para a economia, para o PIB brasileiro, e nesse sentido o Brasil ele precisa estar de olho nessa arrecadação. Para que haja sustentabilidade econômica, o Brasil ele precisa de uma reforma fiscal. O Brasil precisa entender o que é esse país num contexto federativo, porque o que estamos presenciando, além da queda de braço entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, ainda é a necessidade de arrecadação por parte de estados e municípios que precisam da ajuda do governo federal. Então vejam que são vários contextos. Falei do agro porque o agro, ele de fato é responsável por parte do PIB do país, né? Por grande parte do PIB do país. E é uma das saídas, a arrecadação que advém do agro, que está alimentando e que vai continuar alimentando principalmente países como China, Estados Unidos, países árabes e países europeus que também compram no Brasil, é uma oportunidade para que haja um arranjo fiscal, para que haja investimento, né? E a gente aqui não está falando no mundo de Oz, existe essa possibilidade, mas isso vai depender de boa vontade e de harmonia entre os poderes. Eu não estou falando aqui de uma utopia, eu estou falando de algo que pode acontecer, mas trazendo até o discurso da doutora Eliane, que é minha mentora na área do direito marítimo, sem ela não estaria sequer falando de marítimo. Mas, de fato, nós precisamos de uma nova visão. Não adianta o judiciário querer brigar com o executivo e brigar com o legislativo, e isso não vai sair. Mas existe essa perspectiva de que algo bom possa acontecer em relação ao Brasil, em relação aos outros países do mundo, em comparação a outros países do mundo, né? Esse lucro que vem a partir do agro, ele pode vir para a educação, ele pode vir para novas formas de industrialização. Veja que o Brasil, ele está precisando, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, se viu extremamente dependente da China em relação a produtos hospitalares. E tudo isso que está acontecendo traz à luz a necessidade de que o Brasil também não seja só exportador de agro, mas tenha uma industrialização, né? Tenha de volta isso. Investimento em educação, capacitação, industrialização, que são essas novas tecnologias, muito bem, e automação, muito bem, como foi colocado pela Germaine. Eu entendo dessa forma. Isso vai depender de arranjo federativo, é um problema, o mundo está quebrado, sim, a tendência de piora, mas existem situações positivas que o Brasil pode aproveitar para que saia bem dessa crise. Germaine, eu quero pegar o teu depoimento, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu quero pegar também, para finalizar, o depoimento da doutora Eliane em relação a este tema. Eu acho que a professora Maria Cristina foi bastante feliz nas ponderações dela quando ela fala desse arranjo, principalmente, que a gente vai ter no comércio exterior global. Vamos dizer que a gente vai sair de um cenário, eu já falei disso, do just in time para o just in case, né? Não existe mais aquela condição do just in time, ou seja, o estoque estratégico no mundo ele vai ser revisto. E aí a gente precisa tratar dessas questões da industrialização dentro do nosso país. Qual é a tua visão em relação a este ponto específico, Germaine? Uma vez que o agronegócio vai gerar receita, mas essa receita volta como investimento para a industrialização, para que a gente tenha valor agregado? Na realidade, a questão da industrialização, eu acho que vai ser, digamos, uma necessidade dos países, até para não se verem dependentes, como aconteceu. Eu acho que a situação mostrou que, inclusive, você ficar refém. No caso específico, a gente viu a questão de produtos médicos, a gente ficou refém da China, e a China mesmo, as entregas dela acabou redirecionando, até de uma forma talvez não muito ética. Então, ficou bem claro que a gente não pode ficar nessa situação. Então, aqueles quesitos que são essenciais, né? Provavelmente vai haver um investimento maciço nessa industrialização e na garantia. O que vai acontecer é o seguinte: por que houve essa mudança drástica
em definir os estoques em regiões, porque havia uma mão de obra mais barata, no caso da China, a China acabou dominando por conta disso. Então, se eu tento trazer essa industrialização para dentro, eu tenho que dar condições a ser competitivo. Isso é fundamental. Para isso, a gente tem que rever também toda a questão do arcabouço fiscal que nós temos, toda a questão de tributos. Então, assim, a gente tem que olhar com muito carinho essa questão dos tributos, até para poder tornar o nosso produto competitivo, né? Eliane, eu preciso te fazer esse questionamento. A gente tem 2 minutos de programa e é algo que, no meu entender, é bastante estratégico, principalmente para esta transformação que a gente vem pontuando. Quando a gente fala da desburocratização, quem tem que capitanear isso? É o AB? É o direito que tem que capitanear esse processo de transformação? É o governo federal? No sentido portuário mesmo, né? No setor portuário, isso tem que ser capitaneado pela autoridade portuária. Quem é o ator que vai capitanear esta transformação? Ou é um conjunto de atores que devem fazer essa transformação, doutora? Excelente consideração, Max. Eu acho que o momento não é só de um protagonismo de uma nova ordem econômica mundial, mas de um protagonismo também no nosso contexto, como bem colocou a Germaine, para que a gente realmente tenha condições de competitividade. Então, o que eu creio, a minha opinião pessoal é que todos devem assumir esse protagonismo, principalmente por sermos um país transportado, que os players envolvidos, os importadores, exportadores e todos os demais operadores, não portuários, enfim, todos aqueles que atuam no setor shipping, assumam esse protagonismo e provoquem essa reinvenção. Isso é bastante importante. A gente ainda não conseguiu eleger uma bancada de deputados do setor portuário, né? A gente conhece uma série de bancadas e a gente ainda não conseguiu assumir este protagonismo. Falta representatividade, né? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, esta é a ferida que a gente precisa tratar. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Professora, quero muito agradecer a tua presença aqui. Confesso que eu fiquei bastante feliz quando a gente teve a ideia de fazer este programa das meninas do Porto, né, para que a gente possa levar uma percepção, principalmente das mulheres, em relação a esse momento que a gente vem enfrentando. Obrigado, professora. Maxwell, mais uma vez, muito grata por poder estar aqui nesse time seleto de especialistas, falando sobre questões que vão influenciar na nossa vida. E eu também gostaria de deixar um agradecimento especial para o pessoal da Santa Cecília TV, do Santa Portal, que sempre apoia a questão portuária, a questão marítima. Um grande abraço a todos. Doutora, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui, juntamente conosco, no Porto e Negócios. Germaine, obrigado pela tua presença, prazer enorme te ter aqui juntamente conosco também. Max, é um prazer enorme. Eu acho que esse programa trouxe vários assuntos que podem ser transformados em vários programas, né? São muitos assuntos a serem debatidos, muitos assuntos. E a gente tem que rezar para o futuro. A gente vai tocar em frente. Porto e Negócios vai ficando por aqui e, como eu sempre digo, o Porto não para. O Porto é negócio, mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Maritime Law Academy, Abtra e Eldorado Brasil. Apoio institucional Concais. Realização Santa Cecília TV.